O lobisomem de São Tomé. Este conto minha avó me narrou em uma noite que estávamos no alpendre, apreciando a beleza da lua, que se fazia bela e reluzente. Sabe, meu neto, deve ser em uma dessas noites de lua assim que o meu pai enfrentou o lobisomem. Foi em São Tomé, no ano de 1946. A noite se fazia clara graças à lua cheia com seus raios de prata, quando o pai da minha avó juntou todos os filhos e começou a passar os travessões nas portas e janelas de madeiras de sua pequena casa. Fechando as portas e janelas de sua pequena casa, ao mesmo tempo que mandava todos ficarem calados. Minha avó disse-me que o olhar de seu pai era mesmo de muitas preocupações e de medo, e estava preparando-se para revidar de um ataque de algum inimigo. A não ser o barulho do vento tingindo no milharal, tudo mais até agora se fazia em silêncio. Era noite e os ponteiros do relógio encostavam nas 24 horas. Os cachorros ao longe começaram a latir. Os latidos vinham distante nas vizinhanças e vieram cada vez mais em direção da casa da minha avó. Até que agora era nítido, aquele bafafá estava agora no quintal e rodeava em volta da casa. Os cachorros, tanto os da casa como os outros que vieram em perseguição do animal, rosnavam e latiam, eram uivos estranhos, diferenciavam um ali no meio, que não era de cachorros. Alguns grunhiam com choros, como se tivessem sido feridos. Dava para ouvir que alguns escondiam chorando acuados embaixo do assoalho de madeira da casa. Minha avó falou que o pai dela, com o dedo nos lábios, fazia o sinal de silêncio. E juntou todos ali, mãe e filhos, colocou-os em um canto da casa, onde ele poderia estar com todos no raio de visão, queria protegê-los do maldito. O monstro rodeava a casa. Segundo minha avó, o pai dela pegou uma espingarda e um facão, e sentou-se no assoalho e ficou com a espingarda na posição de defesa. Todos começaram a querer gritar, quando o bicho desconhecido começou a arranhar a porta e forçar a sua abertura. O pai novamente alertou. Os cachorros pareciam morder o bicho e latiam forte, mas o bicho continuava a arranhar forte a porta. A porta balançava, o bicho parecia enorme pelas batidas. O bicho conseguiu arrancar lascas da porta. Agora dava para ver os feixes de luzes da lua no chão. Uma porta potente feita de madeira de lei, sendo destruída incrivelmente com a força das unhas do animal. A mãe abraçava os seus filhos, protegendo-os, como uma galinha coloca os seus filhos embaixo das asas. Estavam todos desesperados de medo. Era enorme. Minha avó relatou que tremia feito vara de marmelo. As investidas eram mais fortes e a cada arranhava, a besta tirava um pedaço da porta. Agora se via a cabeça do animal e a luz da lua clareava. Era um bicho horrível, uma cabeça de lobo, com muitos pelos. Os dentes eram pontiagudos e enormes. Rasgava a porta como um papel. A cada uivo do animal, mãe e filho se escondiam entre as paredes. Quando o animal passou a metade do corpo pela porta, o pai da minha avó teve que reagir mesmo, porque correr para onde, né? Todas as janelas e portas estavam trancadas e iria demorar a abertura das mesmas. Ele deu um passo com as pernas trêmulas e a meia distância mirou a espingarda para aquela horrível boca cheia de dentes e deu o primeiro disparo. O animal estava meio enroscado na porta e forçou as investidas. Nisto, outro barulho ensurdecedor foi feito, o segundo disparo. O animal se movia forte, tentando entrar. Dava para ver o feixe de luz da lua, mas agora tinha muita fumaça oriunda dos disparos. O pai da minha avó lembrou do facão e dava vários golpes no animal. Ele não tinha alternativas, tinha que enfrentar o bicho, pois estavam todos acuados, e o jeito era: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. O animal não morria, mas no entanto, ao levar uma forte espetada do facão, deu um forte urro e fugiu com o facão enfiado nas costas. Diz minha avó que dava para ouvir o animal ir urrando pela estrada e os cachorros latindo em perseguição. Foi até que sumiu ao longe. Um alívio para todos, parecia um pesadelo tudo aquilo.
Segundo minha avó, havia por toda aquela cidade histórias de ataques daquela fera, que comia animais de médio e pequeno porte, como cabras e carneiros. Muitos diziam que a fera tinha 2 metros de altura. Segundo minha avó, morava em uma pequena casa retirada, um homem que era de poucas palavras e não interagia com o povo, e ele havia sumido naqueles dias. Pensando que tal animal talvez tenha atacado o pobre homem, o pai da minha avó, com outros moradores da redondeza, foram na casa do homem. Já na porteira de acesso para a casa perceberam que a casa estava com as portas abertas. Quando iam já perto da porta, imaginaram o pior. Havia rastros de sangue no chão que direcionavam para a porta da casa. Quando entraram na casa, estava toda revirada e o facão do pai da minha avó estava sobre a mesa. O tal homem ninguém nunca mais viu na região de São Tomé. O lobisomem este sumiu para sempre. A dúvida ficou no ar. O homem era o lobisomem ou foi comido pelo lobisomem? Até hoje não sabemos. Uma boa noite a todos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.